Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão. Eu gostaria de avisar que o Roxas esqueceu do cast e nós tivemos que buscar ele lá na stream. Eu sou o Kuro e eu gostaria de avisar que o Roxas esqueceu o cast e a gente teve que buscar ele lá na stream. Eu sou o Léo e eu gostaria de avisar que o Roxas esqueceu do cast e tivemos que ir buscar ele na stream. E eu sou o Roxas e o Léo errou 3 vezes a frase antes de conseguir falar. Mas é verdade. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, o álcool em gel, porque a aula já vai começar e não façam como o Roxas. Não se esqueçam da aula. E hoje a Academia de Nerds vai relembrar um dos canais mais marcantes da nossa infância e adolescência, Cartoon Network. Exatamente. Eu acho que em meio, né, a essa quarentena, né, o fato da gente ter que ficar literalmente dentro de casa faz com que a gente vá jogar videogame, vá ler livros, etc. E no nosso caso, a gente também vai assistir algumas coisas, né? E Na verdade, a gente relembrou que existe Cartoon Network, né? Porque ninguém mais assistia. É muito difícil, né? Acho que a gente até comentou isso. Hoje em dia, pra gente, né, com trabalho, podcast e tantas outras coisas pra fazer, é muito complicado pra gente sentar, assim, no sofá pra assistir a programação de um canal, né? Tipo assim, tal horário vai passar tal desenho, então tal horário eu vou sentar aqui e assistir. É muito difícil, né, pra gente isso. Pra ser sincero, eu nem lembrava, assim, de verdade, dos canais. Passou despercebido, né? Ficou com o tempo. Eu acho que entra muito naquele de responsabilidade, né? Quando você vai assumindo mais responsabilidades na vida, seu tempo vai ficando muito curto. Então esse tipo de programação pra gente é muito difícil. Embora eu ainda goste de desenhos da mesma forma, mas a grade de programação ela vai trocando, são outros desenhos, é totalmente diferente de quando eu assistia. Embora tenha aquele canal Tooncast, que eu acho que até a Cartoon que é dona, sei lá, e passem esses desenhos mais antigos, mas a gente fica... É muito difícil da gente ter esse tempo pra literalmente sentar a bunda no sofá, sabe? Por isso que a gente migrou pras streams, né? É que, Digão, na verdade são 3 canais. É o Cartoon Network, o Boomerang e agora o Tooncast. É o mais recente. Isso porque o Roxas falou que tava super por fora dos canais, né? Não, eu sou por fora da programação, Léo. Ah, tá. E é interessante que esse tempo de ficar em casa, né, quarentena, todo mundo ficando em casa o dia inteiro, acaba deixando a gente mais nostálgico, né? Porque, tipo, lembra exatamente todo o tempo de criança que a gente ficava o dia inteiro em casa assistindo televisão e jogando, né? Então acaba ficando mais nostálgico e eu acho que é um dos motivos que levou a gente a resolver fazer esse cast de hoje, né? E assim, não sei vocês, mas eu não tô aguentando mais esse bombardeamento de notícia ruim que tá tendo esses dias. É só coisa ruim que a gente vê na televisão, no WhatsApp, no Facebook. Ai, nossa, só coisa ruim. O problema é que o problema é que é em tudo, porque assim, vamos supor, a galera fala, mas vai assistir outra coisa, vai pra internet. Você vai pra internet, é só notícia sobre isso. Até os podcasts, né, que a gente costuma ouvir, um ou outro tem que falar. A gente também fez um cast falando sobre o coronavírus e tal. Então aquilo fica todo dia batendo em cima de números, número de infectados, número de mortos, e aquilo vai, como a gente tá parado, se a gente deixar, aquilo joga a gente pro chão, sabe? Então recorrer à nostalgia, recorrer a desenhos, a uma coisa mais leve, eu acho que faz muito bem pra cabeça nesse momento. Com certeza. Mas vamos falar do Cartoon Network, né? O Cartoon Network, hoje ele tem uma grade de programação totalmente diferente. Eu vou chutar aqui os desenhos que eu saberia dizer que passam hoje, eu não sei nem se eles ainda passam, que é aquele Apenas um Show, sei lá, Hora de Aventura, eu acho. Hora de Aventura, não sei se ainda passa também. Steven Universo. O Mundo de Gumball lá, sei lá. Eu nem conheço. É um coelhinho azul. Tá, sei. Agora que você falou, me veio na cabeça a imagem. E é bem, bem diferente, né? Porque a gente assiste Cartoon, né, nós 3, tirando o Léo, né? Porque o Léo assiste desde 1990. Meu Jesus. Mas o começo dos anos 2000, né? Seria ali o ponto onde a gente vai ter mais contato, né? Alguns, como eu, talvez um pouquinho mais pra frente, e outros desde ali do início, mas principalmente aquele começo dos anos 2000 ali, onde começou a ter um boom maior, talvez, TV a cabo. E querendo ou não, né, como todo mundo sabe, Cartoon é de uma grade fechada, né? E então a gente sabe que nem todo mundo tinha acesso a ele.
ou tem acesso até hoje a ele, mas ao mesmo tempo eu imagino assim que tem muita pessoa da nossa idade que teve, nem que seja por alguns anos, teve um acesso a ele e tem algumas memórias bem marcantes, né, dessa época. Sim. Até porque tem muitos desenhos que vinham primeiro pro Cartoon aqui no Brasil e depois passavam em outros canais, né, abertos. E o Cartoon ele tinha uma grade muito variada, né? Tinha animes, tinha desenhos, aí tinham desenhos mais antigos, tinham desenhos mais recentes. Então acho que pra quem gosta, né, desse tipo de coisa, tinha pra todo tipo de público, assim, pra quem gosta de desenho. Então tinha uns desenhos mais de ação, mais de comédia, mais infantilzão mesmo. Então Mais tinha uma variedade bem macabros. grande. Mais macabros. É verdade. Aquele humor um pouco mais dark, assim, né? É que naquela época, né, essas coisas de humor não tinha muitas regras, né, igual hoje em dia. Não é que era permitido, né? O tema pra trabalhar com um programa infantil, essas coisas, ele mudou muito, né? Principalmente hoje em dia. Então, tem até um cast que a gente fala sobre a diferença dos desenhos hoje em dia, né? Depois procurem lá, Momento Merchan. Mas era uma época mais tranquila, digamos assim. Os desenhos tinham uma liberdade um pouco maior, assim. Hoje em dia, até no lance de violência, essas coisas, o pessoal geralmente tem muita reclamação a respeito. Eu acho que naquela época, muitos dos desenhos, assim, eram meio que feitos para as crianças assistirem com os pais. E aí, eles colocavam muitas referências de algumas coisas que as crianças não iam entender, e os pais iam assistir e iam falar, nossa, olha que legal, né, estão falando disso. E aí, hoje em dia, parece que não tem isso mais. Eu acho que isso já tá meio que perdido, assim, né? Porque os pais não assistem mais desenhos com as crianças. Tomou aí o que eu Não diga, né, Léo? né? Então, eu lembro que Meninas Superpoderosas tinha muito isso. Tinham várias referências. Nossa, aquele assim. episódio da menininha loira que vira pro professor lá, que ele fala que as meninas foram acidentes, ela vira, eu também fui acidente. A cara do professor, tipo... E ser como criança, tipo, é um tipo de coisa que às vezes... Passa batido. Passa batido, sabe? Mas se uma pessoa mais adulta vai olhar que vai ficar tipo, caramba. Exatamente. Mas em defesa dos desenhos de hoje em dia, eu acho que, assim, hoje tem alguns desenhos que tem umas temáticas também bem legais que antigamente não tinha, né? Só um exemplo, assim, de agora é o Steven Universe mesmo, que é do Cartoon também, que eu sou apaixonado. É um desenho que trata, assim, de alguns temas que eu não via antigamente, nos desenhos, pelo menos nos desenhos ocidentais, né? Nos animes já é outra coisa, porque é outra cultura, né? Mas desenhos ocidentais tem muita coisa que não tratava, e hoje em dia eles têm uma liberdade, acho que um pouco maior para falar de algumas coisas e tal. Então acho que, por um lado, a gente tem, assim, uns desenhos um pouco menos corajosos em alguns assuntos, mas eles progridem em outros. Então, acho que é um contraponto aí. É porque é tudo uma questão de evolução, né? Tipo, a gente já falou disso, tipo, é uma geração diferente, então tem outras coisas que precisam ser mencionadas, falado, etc. E vai entrando tudo em como as pessoas assistem televisão hoje em dia, tem o serviço de streaming. Então, hoje também, a forma de você criar um desenho, eu imagino que seja muito diferente do que era nessa época. Porque antigamente você pensava, vai passar no Cartoon e do Cartoon vai pra Globo, vai pra SBT. Hoje em dia eles já estão pensando naquilo, tipo, se eu fizer aqui, talvez eu consiga fazer um contrato com o Netflix, com o treco da Warner lá, que vai abrir, sabe? Você tem sempre que jogar para muito mais pessoas assistirem também. Então, querendo ou não, mudou o jeito de se trabalhar com porque desenho. tá muito mais globalizado, né, hoje em dia. Porque eu imagino que antes, por exemplo, muito estúdio, né, imaginava, eu vou fazer esse desenho pra passar numa rede, sei lá, privada aqui nos Estados Unidos, não sei, pouca gente. Só que aí, eventualmente, acabava indo pra outras redes, tal, de televisão, e aí chegava no resto do mundo. Mas eu imagino que muito do planejamento naquela época acabava sendo mais localizado do que globalizado. Hoje em dia já é o contrário, né? Todo mundo já faz as coisas pensando que o mundo inteiro vai ver, né? Exatamente. É muito raro, assim, do pessoal pensar num desenho feito só pra uma região, assim, sabe? Tanto é que é até difícil de hoje em dia você ver desenho. Acho que a gente já comentou isso, eu, o Kuro e o Roxas uma vez, mas fora de cast.
que é muito difícil algumas culturas, tipo, de ser trabalhadas em desenhos, em filmes, etc. Por exemplo, falar de mitologia egípcia, por exemplo. Não é costume de você ver muito conteúdo disso, tanto quanto mitologia grega, por exemplo. Por quê? Porque normalmente a mitologia grega tem uma recepção melhor. Então o pessoal tá pensando globalmente, a egípcia acaba ficando um pouco fora, e isso vai para outros. Existe até o risco também de acabar, porque são assuntos delicados, né, mitologia, religião, então acaba correndo risco também de ofender, né, tal região. Uma que ocorre muito isso é a indiana, que é bem delicado porque apesar de alguns jogos, algumas coisas tratarem dela, e é muito fascinante a mitologia indiana, alguns povos ali, algumas pessoas ali da Índia se ofendem facilmente, assim, com o retratamento dessa coisa. Então é um assunto delicado, sabe, de tratar. Mas já que o Kuro mencionou meninas superpoderosas, vamos começar falando do Cartoon Network, falando das meninas superpoderosas, que as primeiras exibições foram lá no Cartoon e depois, né, elas foram pro SBT, que era um desenho que abusava bastante de violência, né? Meninas super poderosas. Ai, menina super poderosa. Mas era muito bizarro, porque tinha uns episódios que, tipo, elas batiam muito no vilão e eles ficavam, tipo, todos deformados, né? Tipo, Na opening mesmo, elas já arrebentavam o vilão, tipo, saia até os dentes pra fora. ficava um pedaço do macaco louco, ficava um pedaço do os pedaços do cérebro saindo pra fora. Era bizarro, né? É que é uma coisa bem caricata também, né? A violência de Meninas Superpoderosas era totalmente caricata, assim. Era caricata ainda mais, porque era um negócio meio que inusitado, né? Porque eram menininhas, sei lá, não sei em que ano que elas estavam, mas devia ter o quê? Uns 10 anos equivalente a elas. Por aí. Por aí. E menininhas que deveriam ser fofinhas, só que elas têm superpoderes e elas batem nos vilões, tipo. Então, Sim. pra época, era um negócio bem inusitado, né? De certa forma. Ainda tinha os traços delas que eram diferentes então. dos traços dos outros personagens. Por exemplo, elas não tinham dedo na mão. Então dava aquele lance de que era como se fosse luva de boxe que ela tem em vez de mão, assim, sabe? Então era engraçado. Tem um episódio que eles fazem piada com isso, delas não É o do Jaquempo, não é? Isso mesmo. Não, e tinha uns episódios muito bizarros, tipo, tem um que a Lindinha segurava rachis, assim, se eu não me engano. Eu acho que era a Lindinha, segurando o rachis, daí tá, tipo, um pauzinho de cada lado, assim, sabe? Na mão. Você fica, tipo, como é que ela tá segurando isso? E era um desenho que fez, acho que ainda faz muito sucesso, assim, né? Que eles até tentaram outras versões, tem Meninas Superpoderosas GX, sei lá, Quer mas dizer, Tentaram se expandir principalmente com essa moda de animes que começou depois de uns anos, de virem animes pra cá, né, depois de uns anos. Eles tentaram fazer versão meio de anime também, Tem a versão de anime, né, feita pela Toei Animation. Demashita, Powerpuff Girls Zeto. Que é bem legal até. Eu gosto bastante. É muito bom. Só que é diferente, é uma pegada diferente, né? Ele segue mais a estrutura de anime, tem uma história e tal, você vai assistindo os episódios, aí tem aquela historinha diferente do ritmo, né? De um desenho do Cartoon, por exemplo, que eram episódios soltos ali. Tinha até uma historinha por trás, mas era menos episódico, né? Do que um anime mesmo, que vai seguindo a história. até porque o desenho clássico, né, ele tinha aquela liberdade de não trabalhar tanto isso, né? Não tinha, era aquele negócio, era a história do dia ali e pronto, né? Então não tinha, era muito raro de ter um episódio que ligava diretamente com o outro. Era bem mais solto, digamos assim, a história. O legal era você ver elas quebrando a cabeça de todo mundo ali mesmo, pronto. Cara, tem um episódio delas que eu acho super bizarro, porque você fica com dó, que é aquele do palhaço. Eu pensei nesse episódio agora. Ai, gente, porque o episódio é todo preto e branco. Sim, é que, só pra contextualizar, tipo, o palhaço, ele tava só fazendo as coisas de palhaço, assim, na rua, aí meio que um caminhão cai, não lembro exatamente, e derruba tinta preta e branca nele. Então, ele vira um palhaço triste, assim, e tudo mais. Ele fica todo depressivo. Sim, e daí ele começa a deixar tudo em volta dele depressivo e sem cor também. Aí vai ficando tudo sem cor, tudo depressivo e tal. No cenário vai ficando tudo preto e branco, assim, o episódio. E aí elas começam a cantar aquela musiquinha famosa delas que é só amor, Faz o mundo andar. É muito foda porque, tipo,
Elas vão transformando tudo de volta em colorido e o palhaço é preso no final. Mas as meninas superpoderosas tem muito disso, né? Do vilão Sim. se redime e depois de repente ele é preso. Acontece, né? É que Meninas Superpoderosas tinha muitos episódios mais pesados, assim, que só quem era mais velho que ia poder Sim. enxergar Inclusive, isso. um dos episódios, eu não vou me recordar agora qual exatamente, mas ele foi banido, né? Em alguns países, eu acho que aqui no Brasil também, inclusive. Porque ele tinha. O professor tinha umas falas meio tendenciosas demais com relação à política. Então ele acabou sendo banido. Eu não vou lembrar o episódio, mas eu sei que tem mais de um banido. Sim. Ah, tem muito, cara. Muito, muito. Eu acho que assim, ele deve ter não tantos quanto Coragem com o Covarde, mas Meninas Superpoderosas deve ter uns bons episódios banidos aí. Sim. Piadinhas de duplo sentido, excesso de violência, coisas do tipo, sabe? Porque Coragem com o Covarde era episódio bizarro mesmo, né? Que dava medo. Só pra finalizar de Minas Superpoderosas, você já sabe que é bizarro, porque um dos primeiros episódios é aquele episódio do mágico lá, que é super dark, assim, que ele tá acabando com a cidade e tal, e ele é zumbi e fica fazendo umas coisas super bizarras com elas, as de mágica. Tipo, Minas Superpoderosas sempre teve realmente uma tendência, assim, pra um pouquinho para esse humor mais dark, assim, quando queria, claro. Eu tinha mais medo do Coragem com o Covarde, porque eram uns episódios muito pro lado de filme de terror, assim, sabe? E que eu não sei se era o traço do desenho, mas aquilo dava agonia na gente de assistir, porque a gente era muito pequeno, né? Então você não tem lá muita noção do. Eu tenho trauma do episódio de que tem um vendedor que é uma raposa. E ele vai enganando a Muriel, engana todo mundo. Nossa, aquela raposa era o diabo. Todo episódio que ela aparecia, ela tentava fazer alguma coisa do tipo, ficar enganando Coragem, enganando a... Muriel. Ficava tentando enganar eles ou fazendo umas coisas muito bizarras, assim, tipo... E ele fazia muitos episódios de referência a filme de terror, né? Tem aquele episódio que a Muriel meio que fica com o capeta no corpo lá, e tem a cena do exorcista, né, dela tirando a cabeça, assim. E aquilo, cara, era assustador, mano. Cara, eu acho que um dos episódios mais bizarros pra maioria das pessoas é aquele do Rei Ramsés. Que ele fica só lá no deserto, assim, porque eles moravam numa área bem desértica, né? Falando... Sim. Falando que ia destruir tudo, não sei o que e tal, era super bizarro. Eu gostava, assim, de Coragem com o Covarde, mas eu confesso que eu assistia com um misto, assim, sabe? De querer e não querer ao mesmo tempo. Exatamente. De você ficar, tipo assim, você ficava olhando e de repente você dava uma fechadinha no olho. É porque era aquela coisa bem fascinante, né? Era muito bem feito. Eu achava, assim, essa questão do terror, assim, eles conseguiam transmitir isso de uma forma muito, muito certeira, eu acho. E um episódio que eu achava muito bizarro, porque eu nunca gostei muito, não chega a ser homofobia, mas nunca gostei muito de aranha. Os episódios que tinha aquelas aranhas gigantes, assim, com aqueles abdômen gigantes e ficava andando pra todo lado 1 milhão de aranhas. Nossa, eu achava super bizarro aqueles episódios. Dava agonia de assistir. Tem muitos episódios das aranhas. E esse mesmo aspecto, né, esse lado mais dark, assim, tinha isso em muitos desenhos, né? Um que é muito da minha geração, que o pessoal gostava muito, e eu, inclusive, né, era Billy Mandy, que era literalmente a menina que era um capeta, um bobalhão e a morte, né? Então... Literalmente, né? Exato, e a menina era tão foda que ela transformou a morte no escravo dela, basicamente. A Mandy era a melhor personagem, sabe? E o legal, tipo assim, principalmente desses desenhos que a gente vai falando, é que até a voz do personagem ficou muito na nossa mente, assim, sabe? Então, quando você tá falando, Coragem, com o Covarde, ou tá falando da Mandy, qualquer frase de qualquer episódio que você lembra, assim, você já lembra exatamente a voz, sabe? E a voz da Mandy eu achava muito, muito foda, assim, sabe? Não, o Billy também conseguia dar uns gritos, fazer umas coisas assim, que com a voz que também era bem marcante, né? Eu lembro daquela propaganda que passava fazendo referência a Star Wars,
Que o pai do Billy tava lá em cima, consertando um negócio lá em cima da casa, e aí ele começa a conversar com o Billy, aí ele vira, Billy, eu sou seu pai, não sei o que, e o Billy começa, não, é verdade. Cartoon Network tinha as melhores propagandas. Sim, Tinha nossa, mesmo. Nossa, tinha, gente. E, Era tipo, uma coisa. O humor de Billy Mandy era muito dark, né? Em alguns episódios. Tipo, um episódio da bicicleta, que a bicicleta era amaldiçoada, eles ficavam tentando destruir ela, ela não voltava e tava destruindo todo mundo. Ela esfolava o Billy até ficar só o esqueleto dele quase, tipo. Não, era genial, sabe? Os episódios que eles iam pro outro mundo, né? Pro Reino da Morte mesmo. A forma como eles chamavam a morte, né? Puro osso, era a coisa mais simples, porém, acho que mais eficaz que tinha, sabe? Acho que casava tão bem com o desenho que era muito, muito bom. Eu sou suspeito pra falar porque sou muito fã de Billy Mandy. Eu lembro que no próprio universo de Billy Mandy, mas não era o mesmo desenho, tinha um urso que tinha o cérebro e o estômago também. Eu não vou lembrar o nome daquele desenho. Ah, era um macaco, não era? Não, era um urso mesmo. É um urso que fica com o estômago que fala que só ficava. Ai, eu tô com fome. Ah, não, era um Eu acho que é o vilão dele, não é? Era um dos vilões deles lá. Eu não lembro. O cérebro era um cara que era um sargentão também e tinha a mesma Sim. pegada. Aí tinha um sargento rabugento, um carinha rabugento que andava com eles e uma mocinha também, né? Aí eram os três. Nossa, eu não lembro disso, não, gente. Isso já é da minha época. Era mal encarnado, mal encarnado. Aí é isso mesmo, Beto. Era muito bom mesmo. Ainda nessa pegada de desenho mais dark, vocês conseguem lembrar de algum, assim? É Scooby-Doo? Nossa, Scooby-Doo, Cartoon teve quantos Scooby-Doos aí? Olha, Quantos Scooby-Doos teve até hoje, assim, chutando uns 20? Olha, por aí, se bobear, sem contar filme, né, essas coisas. Nossa, tinha muito especial de Natal, de Halloween, de não sei o que, de Scooby-Doo. Que geralmente esses especiais era sempre assim, né? Tipo, os monstros eram de verdade, né? Não tinha que tirar máscara nem nada. Era da hora. Eu acho que a gente até comentou no outro cast, tinha um que eu gostava muito, que era do mesmo universo Scooby-Doo, que era um filme, na verdade, que era uma ilha lá que tinha monstros de verdade. E aí era tipo uma escola de monstros, era tudo umas menininhas treinando pra virar monstros. Treinando pra virar monstros mesmo, que era uma escola. E aí a turma do Scooby-Doo chegava lá nessa ilha e tal, no meio do filme, e interagia com eles. Era super legal. Eu lembro de um filme de Scooby-Doo, acho que é filme, que eles iam numa ilha, mas eram zumbis, os monstros. Também. Ah, tem de tudo, meu amigo. Tem de tudo que você imaginar. Tem da bruxa, tem um filme, acho que era foi o segundo filme que eu vi deles, animado, assim, que era de uma bruxa lá, ela saía voando, assim, era tipo numa vila afastada. Era muito divertido. Scooby-Doo é talvez uma das franquias de desenho que mais duram, né? Tipo, sei lá, ele era ou é da Hanna-Barbera, não sei se a Hanna-Barbera ainda existe, mas ele é daqueles desenhos que foi criado em, sei lá, 1950, 60, e tá aí até hoje, óbvio, né, com várias reformulações e tal, mas é uma franquia muito potente, tanto é que, acho que, vamos supor, se você perguntar pra mãe e pai nosso, eles assistiram Scooby-Doo, talvez a minha avó já tenha visto Scooby-Doo, talvez se a gente tivesse filhos, os nossos filhos vão assistir, os nossos netos, e assim vai, sabe? Sim. Faz parte da cultura pop, né? O Scooby-Doo eu acho que é algo atemporal, né? Não, com certeza. E junto com eles, a gente pode falar de o quê, assim, na mesma onda, assim, que são franquias que duram tanto tempo? Acho que a Hanna-Barbera, né, de uma forma geral, assim, tem essas franquias fortes e que assim, o Cartoon ajudou, de certa forma, a consolidar, né? Pelo menos pra mim, assim. Tem os Flintstones, tem os Jetsons. O que mais que passou daqui da Hanna-Barbera? Como é que chamava aquele urso? Tinha Corrida Maluca. Zé Colmeia. Corrida Maluca, Zé Colmeia. Johnny Esses Bravo. personagens... Eu sou o máximo. Tinha muitas coisas. Johnny infinidades. Bravo era muito bom, cara. Johnny Bravo era bom. Mas Johnny Bravo, se você assistir hoje em dia, ele é muito Não, errado. é muito errado, é muito problemático, assim, e tal, né? Se você levar nessa questão mais social hoje em dia. Mas não deixava de ser muito engraçado, muito bom, né? Porque ele era aquele personagem que tinha tudo pra ser, tipo, realmente o garanhão, assim, e tal, mas ele só se dava mal.
Eu não lembro nenhum episódio que ele se deu bem. Porque geralmente esses desenhos. Eu eles lembro que fazem tinha um episódio que ele ia se dar bem. Tipo, ele chegou em cima de uma menina, ela até gostou dele e tal. Só que aí eu não sei se ele não tava preparado, porque nunca tinha acontecido, ou aconteceu alguma outra coisa externa, assim, que ferrou com o encontro ali dele. Tipo, foi a única vez que ele se dá bem, ele se ferrou. Mas ele sempre se dava mal. Mas a Hanna-Barbera, no geral, tinha muitos desenhos famosos também, né? E como o Digão, o Léo falou aí, até nossos pais assistiram bastante deles, né? Sim. A minha mãe que me apresentou os desenhos da Hanna-Barbera. O Don Quixote também tinha, Pepe Legal. Pepe Legal. Pepe Legal! Eu não vou falar nada. Mecomeca Tatal, Manda Chuva. Nossa, Manda-Chuva, é verdade. É Bob Pai, Bob Filho, alguma coisa assim. Acho que é isso aí. Tem Caverna e Caverninha. É Capitão Caverna! O gênero Scooby-Doo, né, que era os detetives e um animal, ele era replicado várias vezes, né, tipo Tutu Tubarão, e tinham outros, né, as gatinhas e sei lá quem, que aí só mudava o bicho de estimação deles, assim, se colocava outra coisa, ou no caso, o Capitão Caverna. Tinha Formiga Atômica também, não tinha? Formiga Atômica! Eu lembro que tinha Formiga Atômica, mas eu não lembro se era da Hanna-Barbera agora. Eu também não tenho certeza. Nossos ouvintes vão dizer pra nós depois. Ajuda a gente. Mas eu imagino que seja, por causa da época, assim, eu imagino que seja assim. Até porque Nossa, ele aparecia em outros desenhos, não aparecia? Eles todos interagiam, eram os primeiros, como é que chama? Crossovers. Crossover. Coisa aconteceu com a Hanna-Barbera. Universo Vingadores compartilhado. perto de universo compartilhado da Hanna-Barbera. Inclusive, tem muitos desenhos de super-heróis que foram feitos pela Hanna-Barbera, como Super Amigos. Isso é verdade. É. Hanna-Barbera, pioneira. Ela só estragou a fama do Aquaman, mas... Eu acho que Super Gêmeos também era dela, se eu não me engano. O Porque desenho. os acho Super que Gêmeos sim. eu só via no Super Super Amigos. Gêmeos, ativar! Pá! Forma de uma águia super fodona! Forma de um balde d'água! Ó, a Hanna-Barbera fez o mundo, assim, ó, de desenhos naquela época. Eu acho que ela era a principal, assim, de contribuinte pra nossa infância, assim, com desenhos, né? Analisando assim, nesses mesmos quesitos de franquias que são duradouras, a gente teria desenhos da Warner, por exemplo, os Looney Tunes, por exemplo. Aí entra tudo, Patolino, Pernalonga, Os Mistérios do Piu-Piu e Frajola, o Papaléguas, Tasmania... Tasmania. Como é que chamava aquele de pegar... Era com o coiote também, que a gente sempre achou que era o mesmo coiote, mas era outro coiote. De pegar ovelhas, tipo... Tinha um nome pra aquele desenho? Eu não... Ixi, não, vou me recordar. Ixi, Digão. Não, tem até um jogo baseado naquele desenho, que é o Ship Rider. Ship Rider é um jogo muito bom, de Play 1. E era o coiote contra aquele Sam, aquele cachorro, que ficava vigiando as ovelhas, e o coiote ficava o episódio inteiro tentando pegar as ovelhas. E eu, durante a minha vida inteira, eu sempre achei que era o mesmo coiote do Papaléguas. Só que aí, uns anos atrás, eu descobri que não, porque o coiote que pega as ovelhas ele tem um focinho preto, e o do Papaléguas tinha um focinho vermelho, ou qualquer coisa do tipo. E aí eu fiquei decepcionado, falei, nossa... Digão, você acabou de acabar com a minha infância. Às vezes também era só a diferença de animação mesmo. Não, o pior que foi eu vi, tipo assim, explicando, sabe, a pessoa falando, confirmando, algum diretor do desenho, alguma coisa do tipo, assim, afirmando, não, eram coiotes diferentes e tal, e eu fiquei, nossa, acabou com a minha infância. E você precisava destruir das outras pessoas? Digão? Lógico, se eu tive isso, tem que repassar pra vocês. Que maldade. Cara, e aí, eventualmente, eles fizeram aquele desenho que era meio que os sobrinhos, né, dos mais antigos da velha guarda aí da Os Tiny Toons. Dos Tiny Toons, e aí eles ficavam na escola lá e tal. Tinha um filme deles que eu gostava muito dos Tiny Toons. Tipo, se passava na televisão, podia estar na hora de almoço, assim, minha mãe queria me bater porque eu não tava indo lá almoçar, e eu lá assistindo o filme. Eu gostava muito do jogo de Super Nintendo. Do Nossa, Super Nintendo. o jogo era muito bom. Eu adorava aquele jogo. Das era muito Olimpíadas? divertido. Tinha um das Olimpíadas e tinha um de passar fase também. Nossa, das Olimpíadas do Roxas é profissional, gente. Não sou não, mentira do Léo. Ninguém é do Roxas, é verdade. Mentira. Já até brigaram com você por causa disso.
Que? Oi. Brigaram comigo? É. Brigaram com você porque você ganhava tudo e a pessoa não ganhava nada. Foi o Léo, gente. E ficou, O Léo ficou que o maior brigou com climão. E ficou o maior climão e eu fingi que eu não tava lá. Olha só. Não foi comigo, gente. Eu não sou tão competitivo a esse ponto, mas. Rox é profissional, só. sim. Revendo as feridas do passado aí. Eu nem sabia. Mas Tiny Toons era muito bom. Inclusive, Tiny Toons, eu lembro que tem um episódio que foi banido, que é aquele que como se fosse o sobrinho lá. É porque o desenho, se eu não me engano, eles estão tipo numa faculdade pra se tornar Toons, né? E aí eles têm como os professores o Patolino, o Pernalonga, etc. Então, os próprios tios deles, né? E aí eu lembro que tem um episódio que o que parece o Patolino e o Perninha, né? Eles bebem muito e tal, e sofrem um acidente de carro, um negócio assim, e eles morrem, um negócio assim, sabe? E esse episódio Meu Deus do céu. Eles enchem a cara e bate o carro e o episódio é banido, assim. Passou poucas vezes. Assim, eu diria que eu sei por que passou por isso, né? Tenho minhas dúvidas, né? Mas nessa época, né, era muito comum isso de um desenho ter um episódio muito bizarro, assim, e ter esse episódio banido e tal. Nem sempre a liberdade deles era tão do jeito que eles achavam. Tinha Laboratório de Dexter. Era muito legal. Eu não gostava da abertura do Laboratório de Dexter. Nossa, eu adoro aquela abertura. Eu adorava. Mas eu também. adorava o desenho. Nossa, eu gostava do filme lá, que mostra ele quando criancinha, gente. Aquele filme é maravilhoso. Começa com a Didi cantando logo que ele chega em casa, né? Aê, irmãozinho, o que tens aí? Nada. Não, fora daqui. Aquele episódio era 6 musiquinhas, assim, era muito legal. Sim, mas o filme também era muito bom, Kuro, porque mostra os 4 Dexter contra os 4 Mandark. Eu lembro que aquele filme foi muito bom na época. Não, ele passava direto, né, também. Tipo, eu acho que provavelmente porque fez bastante sucesso, ele ficava passando direto. Sim. Pena que eu não gravei na minha fita cassete aquilo e eu não acho mais pra assistir. Passa no Tomcast. Só tem que ficar sabendo adiantado, né? Você tem que se ligar na programação, porque esse filme aí passou um tempo atrás aí, né? Agora, quando exatamente, eu não vou lembrar, mas... O Laboratório de Dexter era muito legal, tinha muitos episódios divertidos. Tem aquele dele subindo no trampolim pra pular na piscina, não sei se vocês lembram, assim, que ele fica com medo e tal. Nossa, tinha muitos episódios legais. Eu lembro que tinha um que ele criava tipo uma roupa que era meio que ela se autolimpava. Só que aí, e como sempre, né, as ideias dele vai funcionando bem no começo, aí sempre dá alguma coisa errada, né? Uhum. E aí no final a roupa dele começa a se autolimpar tanto que ela sumia, aí ele ficava pelado, tipo... Era super bizarro. O meu favorito era aquele episódio do francês, que ele tinha Esse mesmo, Léo. Que, na verdade, é uma frase errada, né? Eu não me lembro agora por quê, mas é gramaticalmente errada. E todo mundo conhece essa frase por causa desse episódio. Tem um da barba também, do cara explicando. Não importa se você tem barba aqui e aponta pra cara, mas desde que você tenha barba aqui no coração. Aí você fica tipo... Nossa. Aí quando você é criança, você fica tipo, uau! Quando você assiste hoje, você fica tipo, que merda Eu quero ter barba! Gente, coisas da época, né? Sim. E além do Laboratório de Dexter, a gente tinha alguns outros nessa mesma pegada, mais ou menos, né? A Vaca e o Frango também era da época. E eu sou o Máximo, que também era do mesmo universo do Vaca e o Frango. Eu sou o Máximo! Eu não sei se a gente pode falar o nome do vilão da Vaca e do Frango. Eu acho que esse nome é proibido, né? Então, era outro universo, mas era outro universo compartilhado, não era? A Vaca e o Frango... Sim, ele era vilão da Vaca e do Frango, mas ele tinha um desenho próprio, né? No Eu Sou o Máximo. Que ele era vilão na Vaca e o Frango, só que no Eu Sou o Máximo ele era meio que um coadjuvante e não era bem vilão, né? Ele fazia umas aparições mais cômicas, assim, mais de boa, né? Porque na Vaca e o Frango ele realmente aparecia como vilão mesmo, né? Cara, uma coisa que eu sempre fiquei curioso quando era mais novo era o resto do corpo dos pais da Vaca e do Frango. Nossa! Mas tem um episódio que eles mostraram, Kuro, você não viu?
Eu acho que eu vi eventualmente, mas. É literalmente só as pernas, é cortado em cima, tipo, não existe. Nossa. E depois é eu que acabo com a infância. É igual a cara da senhorita Belo, gente. É cabelo. É cabelo, é. Não, um dia Não mostrou pode a cara da mostrar. senhorita. Mostrou a cara dela. A cara dela é aquelas coisinhas de risquinho, sabe? Literalmente. Aquelas Sim. coisinhas de risquinho. Sabe quando você desenha? Você faz um palitinho? Então, é isso. Não, também não exagera. Roxas exagerando, como sempre, mas tudo bem. Mas era alguns mistérios aí que o Cartoon deixava pra gente na nossa infância, né? É, mas era muito legal isso. Eu acho legal que esses episódios de. Normalmente Eu Sou o Máximo. Eu posso falar porque eu assisti um episódio Eu Sou o Máximo sábado, eu acho. Ou domingo, não lembro. Que tem muitos episódios, né? Eu Sou o Máximo, Aqui o Frango, Laboratório de Dexter, que tem uns teor até de política em cima, assim, sabe? Sim. Tem um episódio que passou que eles foram colonizar um planeta pra chegar a outro povo e tal. E aí eles colocam um robô e ficam esperando o robô trabalhar. Só que o que acontece? Alguém derruba, o babão joga água no robô, assim, o robô entra em curto, aí o robô começa a querer direitos trabalhistas, porque só ele tá trabalhando, os outros estão ali parados, Sim. não sei o que, é muito legal, sabe? Tinha um episódio que eles estão meio que num tribunal e tal. E não lembro o que acontece que o babão resolve querer pegar as leis. E é muito legal porque existe a lei da física no papel escrito. Aí eu acho que ele queima ou estraga o papel da lei da física, de repente todo mundo começa a flutuar. É super bizarro. Ideias geniais para desenho, né? Né? Tipo, era um negócio que você fica tipo, nossa, lei da física, tribunal, existia a lei mesmo. Como é que eles conseguiram pensar numa coisa dessa? Umas gente? coisas muito bobinhas, muita assim, mas muito criatividade. criativas ao mesmo tempo. Mas sempre teve, né, essas coisas, assim. Eu lembro do Pernalonga, do episódio que tá caindo a casa, assim, e ele tá dentro da casa e a casa tá caindo. Aí antes da casa espatifar no chão, ele pula da casa pra fora. Aí como a altura da casa pro lugar que ele vai pular tá, tipo, menor, não tem problema nenhum. Ai, gente, eu sempre pensei em fazer isso. Se eu caísse do avião algum dia na minha vida, eu sempre pensei em fazer isso. É só ficar na cadeira e pular a hora que estiver caindo no chão. Quando eu era criança, eu tinha muito essa ideia. Então Não vai adiantar. Já Não funciona Faz assim. muito sentido. Gente, eu pensava muito isso quando eu era criança. Faz total sentido os roteiristas colocarem isso lá no desenho. Ok, não vamos entrar em detalhes, né? Mas saindo dessa fase um pouco mais das antigas, a gente começa a entrar numa fase um pouco mais moderna, que aí começa a entrar desenhos como Samurai Jack. Na época foi muito conceituado, né? Porque tinha um estilo de animação bem diferente, que era aquele estilo sem traçados e tudo mais. E a abertura que era sensacional também, né? Sensacional. Tá. E ele teve uma continuação o ano retrasado, não lembro, mas é bem recente. Ele andou tendo uma continuação. É dele não que sei vai se sair veio o pro jogo Brasil. agora? Ele anunciaram um jogo, né? Sim, também. Dele. Isso era um jogo. E é porque lá nos Estados Unidos, aqui eu não sei se tanto, porque eu acho que era exclusivo do Cartoon, de rede fechada. Mas lá nos Estados Unidos eu sei que é bem famoso, assim, Samurai Jack. Eu acho que inclusive ele voltou por causa dos Estados Unidos. Sim. Não, isso é quase certeza. Foi um dos meus primeiros contatos com algo mais próximo de um cyberpunk, digamos assim, né? Já que o Sim. universo do Samurai Jack brinca um pouco com essa temática. Sim. E o desenho tinha uma mistura de tudo, de filosofia com luta. Então, era uma pegada. Tinha um toque de comédia aqui e ali, mas era uma pegada bem mais séria, assim, no geral, né? Porque ele basicamente saiu do mundo dele e ele ia viajando por mundos praticamente pós-apocalípticos, quase todos, né? E era aquele tipo de humor mais silencioso, digamos assim, né? Sim. Às vezes acontecia alguma piada, mas não tinha ninguém que tava rindo ou alguém espatifando no chão, assim. Sempre tinha o Jack meio com aquele olhar mais sério, assim, e tal. As piadas eram mais silenciosas, digamos assim. Sim. Eu tenho um desafio pra vocês. O Jack era o professor Antônio das Meninas Superpoderosas ou não? Não. Que? Teorias de conspiração, Leonardo. Nossa, gostei da teoria. Gostei da teoria. É porque o design deles é idêntico. Essa aí você tinha que ter usado no nosso podcast de teorias de conspiração. Teoria de conspirações do futuro de desenho.
Mas nessa mesma época a gente começou a ter muito anime nessa pegada um pouco mais... Eu acho que de certa forma poderia dizer que até um pouco mais puxada pro lado de animes, né? Que é uma animação um pouco mais séria, assim, né? Com uns traçados menos caricatos que a gente tinha desses animes, com esses desenhos antigos do Cartoon, né? Que aí é o Jack Chan, a gente teve Duelo Shaolin também, que era muito bom. Sim, inclusive um dos principais era brasileiro, né? Do Duelo Shaolin. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que ele era brasileiro. Sim, agora nomes eu não lembro, porque, né, tanto desenho que você assiste que é difícil ficar lembrando todos, mas... Mas a gente, esse brasileiro é isso, né, gente? Tem um brasileiro ali, você vai lembrar que tem um brasileiro. Sim. Sempre marca. Representou. O pior é que ele era justamente aquele que menos gostava de estudar e tudo mais. Coitado. O mais problemático, sabe, da turma. Olha aí, representou perfeitamente, ué. Só que, eventualmente, ele acaba meio que praticamente se tornando o principal da história, Digão, então é bem interessante. não atrapalha não, Digão. Uai. Só de Verdade, sejam ditas, né, Digão? Sim, Uai. mas outro que eu aposto que todo mundo aqui gostava muito, mentira, eu acho que ninguém que gostava, né, era os Jovens Titãs. Eu adorava Jovens Titãs. Nossa. Jovens Titãs e Liga da Justiça eram talvez os desenhos do Cartoon, assim, que eu mais assistia. Né? Eu não me lembro se Batman do Futuro passava no Cartoon Network. Tava demorando pro Digão falar de Batman, gente. Né? Uai, não pode, né? Não pode não falar. Exatamente. Tava estranho. Né? Mas, aliás, se a essa altura do campeonato ninguém aqui nunca assistiu o Batman do Futuro, tá aí uma ótima recomendação. Infelizmente é um desenho que não tem final, mas ele continua nas HQs, então... Já vou até ajudar o Digão no Merchan. Não deixe para o futuro só porque o nome tem isso no nome. Assista agora. Até hoje é considerado das melhores animações do Batman já feito. É bem legal, assim, porque não é o Bruce como Batman, né? Como o próprio nome já diz. É o Terry McGinnis. E a roupa dele é mais futurista. Então tem várias coisinhas extras ali, o que deixa mais divertido ainda o personagem. Assim. Outro desenho dessa pegada também era o Homem-Aranha, né? Só que esse eu acho que não era do Cartoon. Ele era da Fox Kids, se eu não tô enganado. Mas fica aí a dica também. Ele, infelizmente, foi cortado muito cedo, mas era uma animação do Homem-Aranha que, pelo menos, eu gostava bastante. Homem-Aranha Ação Sem Limites. Tem só 13 episódios, mas o Homem-Aranha usava um traje com biotecnologia. Não, nanotecnologia. E era mó legal porque ele meio que morfava. Se ele apertava o relógio, ele saía os robozinhos assim. O traje tinha vários artifícios, coisas interessantes. Era muito da hora também. Só voltando um pouquinho em Jovens Titãs. Curo, você sabe quem é que cantava a abertura de Jovens Titãs? Sei, elas tinham também uma animação própria. Ah, e como é que era a musiquinha? Bora, momento, vamos, pausa, respira, vai. Rodrigo, esse momento é seu. Depende, qual música você quer dos Jovens Titãs? Pode Mas ser. enfim, Não, elas tinham a musiquinha delas de Hi, hi, Puffy, amigo, me show! Hi, hi, Puffy, amigo, me show! Eram duas cantoras japonesas, né? Eu acho que elas eram irmãs, não sei, mas eram duas cantoras japonesas. E elas cantavam. O Cartoon na época, né? Tentava puxar bastante elas na front, assim, né? Tanto é que elas cantavam a abertura de Jovens Titãs. E elas tinham um anime próprio. E eu não lembro com quem eles estavam conversando esse tempo pra trás. Se era com o Léo aqui ou com o Eric, um amigo nosso. Que elas. Pelo jeito que eles colocavam elas assim, né? Nos holofotes, parecia que elas eram muito famosas no Japão. Mas lá no Japão mesmo, elas eram bem desconhecidas. Eu acho que elas nem eram conhecidas no Japão, porque uma vez eu fui procurar, não achei álbum, nada, sabe? Eu fiquei, ué, essas não eram famosas? Mas elas ganharam esse anime, essa animação, que passou no Cartoon também, que era sobre elas em formato de desenho e tal, e aconteciam umas coisas super bizarras. Elas eram uma dupla, né? Só que aconteciam umas coisas super bizarras, assim, na vida delas, era coisa de desenho mesmo. E cantava a música dos Jovens Titãs também. Nossa, eu lembro que tinha CDs até na Americanas aqui de Franca, assim, sabe? Aqui no Brasil foi uma coisa grande, né? Teve ovo de Páscoa delas.
Tem um episódio que elas zoam Yu-Gi-Oh!, por exemplo, que o episódio chama Estupidou, que elas ficam jogando um monte de carta aleatoriamente na mesa. Era um desenho Feliz, legalzinho, né? Sim. Tipo, não era nada demais. Nossa, que desenho. E tinha o Ben 10 também, né? Que eu não assisti tudo, porque eu já tava um pouco mais velho quando começou a passar mais na televisão. Mas eu gostava bastante das primeiras temporadas. E ele teve várias continuações também. E era muito, muito, muito famoso com a criançada, né? Eu lembro que meus priminhos, em todo lugar que eu olhava, assim, em loja, tinha produtos de merchandising, assim, de Ben 10. Eu adoro Ben 10, a história é super, assim, complexa se você realmente assistir, sabe? Tem todo o plot do herói mesmo. Só que assim, né, como todo desenho que fica famoso, conforme vai passando os anos, ele acabou a história principal e eles queriam mais dinheiro e a história acabou ali, ficou uma porcaria, né? Então, a continuação lá, que ele fica mais velho lá, que eles são um pouco mais velhos, ainda é muito legal, né? Agora, depois, aquela outra reboot meio que fizeram, não sei, que é com outro traçado e tudo mais, aí já comecei, pelo menos eu, não sei se é porque eu já tava mais velho, assim, já comecei a achar meio... Eu não gostava da primeira temporada de Ben 10, não achava meio chato, mas aquela que ele é um pouquinho mais velho, que tem tipo uns 15 anos lá, que é Supremacia e Ultimate, sei lá. Ou já mesmo, não sei. Eu sei que eram 2 desenhos. Força Alienígena, acho que Supremacia, né? Sei lá. A Força Alienígena é a segunda temporada, digam, e Supremacia acho que é a quarta, se eu não me engano. Sei lá, enfim, era esses 2 aí, que ele usava a jaquetinha verde lá. Eram as que eu assisti, que eu achava da hora. Mas depois, quando veio esse outro traçado, que é como se fosse o reboot aí, eu já nem dava mais bola. Eu também não peguei muito esse hype do Ben 10, não. Acho que eu já tava mais velho. Mas realmente, igual o Kuro falou, faz muito sucesso. Você vê brinquedo pra todo lado, as crianças adoram. E até a gente um pouco mais velho, né? Adolescentes também gostam. Igual o Roxas falou, tem história, tem uma historinha ali bem construída e tal. Então, assim, é um desenho interessante. Eu acho que né? foi mais ou menos nessa época. Na verdade, um pouquinho antes, que a gente tem umas outras animações com história também, mas foi a partir dessa época, um pouquinho antes, e junto com o Ben 10, eu acho que potencializou num outro nível, que as pessoas começaram a ver. Eles começaram a ver que fazia muito sentido fazer sucesso desenhos com história mesmo, né? E não ficar só esses desenhos que nem tinha antigamente, que não tinha historinha nem nada, era cada episódio por si, né? Porque você pega nessa época, começa a ter muita coisa desse tipo, que tinha uma historinha seguindo também, né? A gente tinha Jack Chan, que tinha historinha também linear e tal, tinha todos os plots lá, o arco das pedras lá, do Lin Wu. Depois tinha um segundo arco. Jack Chan é maravilhoso. Nossa, Jack Chan era muito bom, gente. Eu era viciado em Jack Chan. Eu também gostava bastante. Foi outro desenho também que fez muito sucesso, né? Que passou na TV aberta depois. E, nossa, eu lembro que todo mundo comentava na escola, a gente assistia e comentava no dia seguinte. Ficava disputando pra quem ia ter qual pedrinha mágica no recreio, né? Quem quer brincar com Talismã. Talismã. O legal é que cada temporada focava em alguma coisa, né? Tipo, o primeiro era dos talismãs, depois eram os próprios demônios lá de cada coisa. Tinha as máscaras também. Por aí. E depois os talismãs começam a virar animais. Gente, o episódio que o talismã do porco é animal é maravilhoso. Não, os episódios do animal, aquele arco dos animais no geral era muito bom, né? Porque eram umas situações muito zoadas. Ô, Digão, e tem uma franquia que você adora, que também já fez parte do Cartoon, né? Acho que até hoje faz parte do Cartoon. Turma da Mônica. Turma da Mônica. Estranhei, Digão, não ter puxado até agora. Tava assim, aguardando esse momento, assim. Cara, Turma da Mônica era um dos desenhos que eu mais assisti na infância. Não preciso nem dizer porquê, né? Mas eu não perdia nada. Até hoje... até um segredo aqui pra compartilhar com os nossos alunos. Se eu estiver fazendo qualquer coisa e eu passar por algum caso, assim, olhar na televisão e estiver passando algum filminho animado ou episódio de desenho da Turma da Mônica, eu paro pra assistir. É talvez uma das poucas coisas hoje em dia que faz com que eu sente no sofá e fique lá assistindo. Óbvio, né? Se eu puder fazer isso, mas...
Era literalmente os episódios lá eram literalmente o gibi adaptado, né? Então tem vários gibis que eu tenho, historinhas que eu tenho, que eu assisto o desenho já sabendo a história inteira e tal. Mas é um desenho incrível, né? Aliás, aproveitando, né? Tem um aplicativo da Turma da Mônica que chama Banca da Mônica, que por causa da quarentena tá dando, né, alguns gibis aí pra galera poder ler no aplicativo. Só acessar aí e ficar lendo à vontade pra não sair de casa. Então fica a dica aí. Olha que interessante. Olha só. E é legal, né, essa questão do desenho da Turma da Mônica, porque é uma produção nacional, né? É raro isso. A gente tem poucas. Hoje em dia a gente tem algumas outras no Cartoon, né? O Irmão do Jorel, que também acho que é um desenho brasileiro, né? Mas, assim, são raras as produções. E é legal, né? E é muito legal, principalmente para mim, assim, que leio há tanto tempo e tal, porque eu passei pelo processo todo de evolução. Então, para eu ler a Turma da Mônica, ver os traçados melhorando, ou como tá, lógico, eu não acompanhei os traçados como era bem lá atrás, né, mas ver os desenhinhos animados, a evolução deles na televisão, e ver, por exemplo, um live action, né, e já saber que já tem mais um que vai vir, né, e o universo expandindo, né, para as graphic novels, etc., é uma coisa muito boa de você acompanhar, porque você vê um cenário nacional ali, né, crescendo, expandindo muito, sabe? Sim, te dá aquele tipo, aquela sensação de nacionalismo, né, tipo, aquele orgulho, assim, né, Sim, aquele patriotismo, né? Que orgulho desses meninos. Basicamente. Você fica aquela sensação de que você participou daquela história, sabe? Então, é muito importante pra mim, sabe? É um desenho, uma franquia que eu acompanho há muito tempo e eu gosto muito, tem um carinho todo especial. E assim, a gente já falou aqui de Turma da Mônica, né? Tem outros desenhos também que eu acho que a gente não pode esquecer de falar, como Tom e Jerry, Pica-Pau, que, né, dispensa apresentações, né? Eu imagino. Pink e o Cérebro, gente. O Pink e o Cérebro. O Cérebro e o Pink. Mas o Roxas gosta do Pink, o Cérebro e quem mais? E a Felícia. A Felícia, ela aparecia em tudo, né, dos Looney Tunes também, pra ficar espremendo todos os animaizinhos, porque eles são as coisas mais adoráveis do mundo. Para os ouvintes mais novos, a Felícia pra gente era o que é pra vocês hoje aquela menininha que fala "é tão fofinho". Aí era a Felícia pra gente. Basicamente, ela é predecessora da... Mas alguém citou do Dudu e Edu também, era muito legal. A Dudu e Edu era maravilhoso, né? Pena que, assim, se eu não me engano, é o Dudu que sempre fazia as coisas certinho, mas ele se dava mal por causa do Edu. O Du é o burro, o Dudu é o certinho inteligente, e o Edu era o que queria ganhar dinheiro ou bala de caramelo. Era ferrava os outros dois com os planos dele. E era sempre uns planos muito absurdos, né? Que você sempre ficava olhando assim, tipo, cara, não vai dar certo. Né? Tem a mínima possibilidade. Agora, o melhor personagem daquela história era o Plunk. Cara, eu lembro que tinha uma propaganda dele, meu amigo Plunk, meu melhor amigo Plunk. Eu pensei nisso na hora que você comentou. Vocês lembram do episódio que, eu não lembro o porquê exatamente, mas eles iam coisa assim, lutar contra o Plunk e eles levavam um couro, porque o dono do Plunk lá jogava ele naqueles negócios do pau. Não sei como é que chama, do ringue, assim, pegava naquele elástico, voava na cara deles assim, batia na cara e eles ficou apanhando a luta inteira. Sim. Eu lembro do contexto, mas eu não lembro por que acontece. Infelizmente lembrar exatamente de detalhes de cada episódio é meio difícil, né? Ainda mais que, né, faz um tempinho bom aí, tipo, considerável, sabe? Mas é daquele jeito, né? Além de Dudu e Edu, tem Liga da Justiça, né? Que também fez muito sucesso. Gente, Liga da Justiça é icônico, né? Tem que ver. Tinha o Batman! E aparece o Batman do futuro também. Só pra mencionar. Jesus amado. Tinham várias sagas, Alguém né? segura o Digão, né?
Não, é porque, né, acabei nem mencionando, né? Inclusive, na Cartoon é muito provável que tenha passado também, mas aí já não é tanto da minha época, os desenhos clássicos dos super-heróis, né? Batman, Superman, todos os outros possíveis aí. A Cartoon tinha diversos desenhos, né? Tinha até blocos como Adult Swim, que tinha os próprios desenhos com algumas modificações, né? Uns desenhos um pouquinho diferentes, né? Ó, tem a música que o Léo adora, das Águas de Março, Léo, do Laboratório Submarino. Nossa! Ai, pior que eu adoro mesmo. Aquele vídeo é ótimo. Pantera Cor-de-Rosa, os Flintstones, os Jetsons, Justiça Jovem, pra mencionar um desenho que tem ocasionalmente o Batman participando também mais uma vez. Obviamente que a gente deve estar esquecendo de vários e vários desenhos aí, porque, né, imagina só. Eu tô até lembrando de um agora, por exemplo. Tinha um desenho que era acampamento de alguma coisa, que eu assistia muito, que eram uns bichinhos acampando, assim. Eu não lembro o que eram os bichinhos, só que eles participavam como se fosse de um clube de escoteiro, assim, sabe? Era do Laszlo, não era? Que o principal era o macaco. É, isso mesmo, acampamento de Lázaro. Eu adorava esse desenho, cara. Tinha infinitos desenhos, né? Tinha Mansão Foster pra Amigos Imaginários. Nossa, Mansão Foster era muito bom. Acho que se nós passa o dia todo falando aqui de desenhos da Cartoon, né? Né, se deixar, dá pra passar, porque ainda ficaram muitos aí que a gente não citou, nem lembrou, né, provavelmente. E só vale lembrar que a gente deixou de fora os animes que passaram no Cartoon, né? Hoje a gente não comentou sobre eles. Porque senão a gente também não iria conseguir falar com propriedade, né? A gente teria que falar muito correndo, porque é muita coisa. Assim, só de desenho a gente não mencionou muitos aí, né? Não, e animes, o Cartoon foi meio que precursor de trazer animes quase. Só não diria que 100%, porque a Manchete trouxe Cavaleiro do Zodíaco aí, lá em 90 e poucos. Aí desbalanceou a brincadeira também, né? Mas o Cartoon trouxe muito anime aqui pro Brasil. Então, graças a eles que a gente tem tantas animações dubladas ainda aqui, né? E as dublagens na época que eram gerenciadas, né, pelo Cartoon eram muito boas no geral. Assim, pra época. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem uma dublagem específica de um anime que a gente deixa pra falar no cast de anime. Bom, como a gente falou, tem muito anime, então provavelmente a gente deve ainda fazer um cast só dos animes que passavam antigamente. Se por um acaso você que tá ouvindo a gente gostou da ideia de a gente fazer um cast falando só dos animes do Cartoon, né, aproveita, né, e já escreve pra gente aí aquele anime que você gostava muito que passava no Cartoon, ou se você acha a ideia da hora. Como a gente já mencionou, vai ficar muitos desenhos aí que a gente não falou muito. Se você lembrou de algum aí, aproveita já. Manda pra gente, eu assisti esse desenho era bom e tal. Mas agora é aquele momento só do Léo. Gente, se vocês tivessem que escolher os seus favoritos do Cartoon, quais seriam? Quantos favoritos? No máximo 3. Máximo 3. Batman do Futuro, Turma da Mônica. Nossa, o Diga é a pessoa mais óbvia do Brasil. E né? Turma do Bairro. Olha só, surpreendeu. Bom, e você, Kuro? Os meus, vou dizer que Turma do Bairro também gostava muito. Inclusive foi algo que a gente nem falou muito, né, aqui no cast. Eu acho que nem falou, talvez. Mas é que realmente é muita coisa pra lembrar. Mas Turma do Bairro, eu adorava. Eu vou citar esse. Talvez não esteja entre meus favoritos, mas eu acho que é um que é muito desconhecido, assim. Quando eu vou conversar com os outros, quase ninguém, eu acho, até hoje eu lembrava desse. Eu gostava muito, que é Looney Tunes. É que eu não lembro o nome em português dele agora. Era Looney Tunes Action Unleashed, algo assim. Lunáticos à Solta, alguma coisa assim o nome. Lunáticos em Ação, eu acho. Lunáticos em Ação, era alguma coisa assim. Que era basicamente o grupo principal ali do Pernalonga, Patolino, a namorada lá do Pernalonga e tal. Só que eles tinham superpoderes, era tipo uma Liga da Justiça da versão dos Looney Tunes, era muito legal. E se eu tivesse que citar mais um, vou continuar nessa linha de diferentões aí e vou citar Duck Dodgers, que era muito legal também, que era do Patolino viajando no espaço lá.
Muito bom. Sensacional. Sim, era muito bom. Porque, né, vamos citar umas coisas diferentes pra criar curiosidade aí nos nossos ouvintes, talvez, de assistirem e irem atrás também, né? E você, Roxas? Eu tenho meus 3 decididinhos aqui. Era Jack Chan. Eu sempre adorei aquele desenho, tipo... É uma pena que ele foi cancelado, né? Provavelmente não foi bem nos Estados Unidos, então cancelaram. Adorava todo final de episódio que aparecia o Jack explicando alguma coisa sobre a vida dele, sabe? Contava alguma coisinha, eu adorava aquilo. Depois eu vou ficar com Meninas Superpoderosas, porque até hoje eu não perco o ar da graça de assistir um episódio perdido, sabe? Sempre rio das bobeiras. E tipo, acho que envelheceu super bem. Diferente de muitas coisas que a gente vê por aí. Mas no meu coraçãozinho tem o desenho que eu mais gosto, que eu sempre defendo com unhas e dentes, que muitas pessoas falam mal, que é o Ben 10. Eu gosto muito do Ben 10 e eu vou defender ele até a morte. Olha só. Nossa. Meu Deus. Defensor. Lembrou aquele meme da moça segurando o cachorrinho assim. Eu só conheço esse cachorro faz não sei quanto tempo, mas se alguma coisa acontecer com ele, eu mato todo mundo e depois eu me mato. Tipo isso. E os seus, Léo? Ó, o meu primeiro, vou falar um mais atual, que é o Steven Universe, que eu já falei um pouquinho, que eu sou apaixonado por esse desenho. Eu também gosto muito de A Vaca e o Frango. Acho que tá ali entre os meus favoritos do Cartoon. E acho que eu vou ficar com o Laboratório de Dexter, que é outro que eu também adorava na época. Hoje em dia, assim, nossa, gente, tanto tempo que a gente não assiste esses desenhos, eu esqueço de tudo, gente. Minha memória é daquele jeito. Mas sabe quando você tem aquele carinho pelo desenho? É isso. Eu tenho esse carinho. Que lista da academia diferente, né? É verdade. Acho que, inclusive, na hora de postar o cast, a gente deveria colocar essas listinhas lá pro pessoal, às vezes, conhecer os desenhos e... A gente pode fazer um post ao longo da semana também, né? Sim, é verdade. Olha só, bastidores da academia no Bastidores! meio do... Ao vivo! Ao vivo e a cor. Não, a cores não. Bom, nossas vozes são coloridas, então é a cores sim. A minha cor que é a sua voz, Léo? A minha é vermelha. A minha voz eu acho que é amarela. Não sei, gente. Acho que é amarela. Vocês estão falando Power Ranger ou vocês estão falando voz? Voz. Tô falando Power Ranger e voz. Não, eu tô falando de voz, gente. Tem nada a ver. Então eu vou roubar o verde do Léo, pronto. Por exemplo, a voz do Kuro é azul. Por quê? A voz do Digão é vermelha. E a voz do Roxas... Eu acho que a voz do Roxas aquela é coisa rosa. que você mistura um monte de cor e fica preto no final. Eu acho que a voz do Roxas é rosa. Gente. É isso. Léo, mas eu não sou a Kimberly. Mas não tem nada a ver com Power Rangers. Mas, enfim, chega de falar de cores. Vamos falar sobre a nossa academia. Pessoal, nós da Academia de Nerds postamos aulas novas todas as segundas-feiras. Então acompanha a gente nas redes sociais para saber quando tem aula nova. É só você seguir a gente no Instagram, no Facebook. Procura lá, Academia de Nerds, que você vai encontrar o nosso perfil. A gente sempre posta as aulas no SoundCloud, então segue a gente lá também, soundcloud.com/Academia de Nerds. E de lá a aula vai para o Spotify, para o Castbox e outras plataformas digitais. E se por um acaso eles quiserem ajudar a gente a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro, eles precisam compartilhar nossos posts, seguir a gente, contar pros amiguinhos aí que a academia tá fazendo uns podcasts muito legais, como esse, que é de desenhos animados, pra abrir, assim, aquela sua saudade daqueles desenhos, fazer você correr pra assistir eles. E é isso, continuar aí participando e ajudando, fazendo perguntas também aí pra gente, como sempre, e contribuindo aí pra gente se tornar a maior academia de nerds, e a única, talvez, porque a gente vai destruir todas as outras, do mundo. E vocês podem mandar perguntas pra gente lá no Instagram ou por e-mail, contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Podem ir assistir o desenho de vocês. E eu gostaria de lembrar que o Roxas se esqueceu do cast de novo. Mas a cidade de Townsville está sendo atacada! Eu sou o número 1. Ninguém quis ser o número 2, que triste.